a vida e obra do Mashiach, tudo isso, querido, é confirmado pela boca dos discípulos de Yeshua, lá nas suas cartas. Quando fazemos o contrário, ou seja, quando a gente começa a analisar a Brit Hadashah, o por assim dizer, o Novo Testamento, o Novo Testamento deve estar obrigatoriamente em harmonia com as Escrituras e com o Tanar. Não pode ser diferente. A Brit Hadashah não fala de um assunto que não está falando no Tanar, que não está falando na Torá. Pois, diz as Escrituras que Deus não é um Deus de confusão. Ora, se Ele não é um Deus de confusão, logo a sua palavra também não tem confusão. A sua palavra também não deve ter confusão. As aparentes contradições que a gente encontra nas Escrituras, irmãos, significa apenas que devemos ajustar a nossa visão e buscar uma forma mais atenta de analisar o contexto, porque o problema, irmãos, nunca foi a Bíblia. O problema sempre foi nós, irmãos. A Bíblia, ela continua, aqui eu vou pegar o Sidur, mas você está com a sua Bíblia. A Bíblia continua sendo um livro só. Pois bem, a Torá, conhecida popularmente como Pentateuco. Pentateuco, ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Ela é uma obra, irmãos, divinamente ditada pelo próprio Eterno a Moisés. Essa revelação sagrada, ela tem o propósito de fornecer ao homem o norte, uma orientação, ou seja, serve em qualquer tempo, serve para qualquer hora. A Torá nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa existência e nos conduz em segurança para a nova Jerusalém que de Deus um dia descerá do céu. Os sábios estão dizendo, irmãos, que talvez esse seja o último conflito de Israel. A Gemátria está mostrando que os tempos de fato estão findos, porque o Hamas já declarou guerra sem fim a Israel. Mas Israel ainda, irmãos, ainda tem pessoas que estão a apoiando. Mas o Sefer Apocalipse vai dizer que Israel vai chegar um momento que ela vai estar sozinha, ela vai ser cercada por todas as nações. E quando isso acontecer, o fim está próximo, irmão. Essa revelação sagrada, como eu disse, ela tem o propósito de nos dar uma orientação, de nos levar a Jerusalém. Depois da ascensão do Mashiach, irmãos, a comunidade messiânica, ela estava crescendo. O povo ao redor estava glorificando a Deus. Os irmãos davam até testemunho. Deixa eu passar aqui. Veja, de sorte, Atos 16:5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na emuná, na fé, e a cada dia cresciam em números. E aqui ainda não existe a palavra cristão, irmãos. A gente está falando dos seguidores do caminho,
que só cresciam, que estavam tão unidos, irmãos, que todo mundo que passava ao redor dizia: esses irmãos são diferentes, esses irmãos aí tem alguma coisa que nós não temos. Esse lanche que nós fazemos aí era muito comum na igreja primitiva. Não existia essa questão de cada um comer o seu e não ter divisões. Existia pobre na comunidade de Israel, sempre existiu, mas necessitado não tinha. Porém, tempo depois, irmãos, depois da morte do último discípulo, vocês sabem quem foi o último discípulo que morreu? Yohanan, João. Não é João Batista, é o Yohanan que estava na ilha de Pátimos. Foi o último a morrer. Uma nova geração ela entrou, irmãos. Uma nova geração que já estava se formando desde o tempo de Paulo. Olha o que Paulo já dizia. Atos 20, 29 e 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentro, olha só, que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele escreveu ontem isso, irmão. Então Paulo já estava vendo que já existia uma pressão externa de romper com Israel, que era a entrada dos filósofos, era a entrada, irmão, dos matemáticos, era a entrada dos poetas, era a entrada dos catedráticos, homens, irmãos, que vinham cheios das suas cargas, aceitando a Yeshua como Mashiach, entrando no judaísmo. Era isso, irmãos. Mas esses homens estavam estranhando todas as coisas. E esses homens começaram a influenciar pessoas já de dentro do rebanho. Aí já tinha aqueles meio que desviados, que já começaram a se levantar, irmãos, para se juntar com essa turma. Esse povo saiu do paganismo, mas o paganismo não saiu desse povo. Por isso eles não queriam obedecer aos mandamentos do Eterno. Porque o mandamento do Eterno, irmãos, exige muita mudança da gente, irmão. Não é fácil. Eu estou aqui diante de 2, 4, 6 homens, 6 varões valentes, que sabem, irmãos, que não é fácil obedecer os mandamentos de Deus como deve ser obedecido. A gente estava muito bem, irmãos, nas nossas congregações. Não tinha muita exigência. A gente estava lá surfando na maré. O mar estava tranquilo. De vez em quando vinha o pregador de fora e a gente ficava valente, forte. Aí, embora a gente voltava a ficar fraco de novo. Só que agora a gente tem a oportunidade de viver os mistérios de Deus todos os dias através dos mandamentos. Só que isso exige muita mudança da gente, irmão. Muita mudança, drástica, né, irmão? É uma cirurgia, irmãos, sem anestesia. Dói. Dói, irmão, esquecer o passado. E eu me coloco, eu acho que vocês também, no lugar de Paulo, também viveu isso. Ele estava confortável dentro do farisaísmo. Mas depois ele teve que largar tudo, irmão, e rever todos os seus conceitos.
não era mais um membro ilustre do Sinédrio, bateu de frente com aqueles que ele aprendeu aos pés, como Gamaliel, como os líderes do Sinédrio, como aqueles que lhes deram carta para perseguir aquela comunidade judaica que era testemunho, que testemunhava que Yeshua era o Mashiach. E agora, irmãos, ele estava pregando para esta mesma população que ele um dia perseguiu. Não foi fácil deixar, não foi fácil estar, e para Paulo não foi fácil prosseguir. Imagine só, irmão, ele chegar numa comunidade, está sentado um pai, a qual ele matou o filho. Está sentado um esposo, a qual ele mandou matar a esposa. Não foi fácil. Os catedráticos dizem que uma dos espinhos na carne de Paulo era justamente as pessoas que se levantavam dentro da congregação. Imagine ele estar pregando, irmão, e todo mundo começar a se levantar e ir embora. Hoje, irmãos, eu vejo muitos testemunhos, já vi vários. Ex-ladrão, ex-assassino, ex-ladrão das coisas dos outros, ex-assassino da família dos outros. Mas e se fosse da tua? É fácil, irmão. É fácil a gente cantar as canções de Davi, grande poeta, grande músico. Mas se ele vivesse nos dias de hoje, qual seria o enquadramento jurídico para alguém que mandou matar o esposo de Batseba? Ele premeditou um assassinato. Um homem inocente, irmãos. Ele mesmo fez o julgamento. Botou o homem na linha de frente para morrer logo. Pecado de carete. Aí chega o profeta. Quem foi o profeta que foi lá com ele? Natã. E diz: Davi, o homem tinha só uma ovelha, pequenininha. Ele cuidava dessa ovelha. Ele alimentava essa ovelha, mas veio um homem invejoso, que tinha muitas ovelhas, e cobiçou a ovelha daquele homem. Ele roubou a ovelha daquele homem. O que é que tu faria, Davi? Eu matava esse homem. Esse homem é tu, Davi. Sabe por que ele não morreu nesse dia dessa profecia, irmãos? Porque ele fez techuvá, se arrependeu com o rosto no pó. E para a sorte dele, não só isso, era época de Yom Kippur. Pensa no homem de sorte, de mazalos boa era Davi. Então não é fácil, irmãos. Não é fácil seguir os mandamentos do Eterno. Perfeito. Perfeito. Natã foi exatamente na época de Yom Kippur, irmãos. E ele não perde tempo. Só que mesmo em Yom Kippur, o filho desse relacionamento morreu. Foi a sentença de Hashem. Yom Kippur, se os irmãos fizeram aí 25 horas de jejum, irmãos. Irmão Walter, Yom Kippur é o dia do perdão, tá? Quando nós fizemos os 25 dias de jejum, 25 horas de jejum, quem fez aí? Levante a mão. Vocês já tinham feito 25 horas de jejum assim, irmãos? Sem comer? O senhor bebeu? Olha, irmão, já está quase um tzadik.
O senhor fez 48 horas de jejum sem beber e sem comer e a causa foi ganha? Olha aí, irmão, o poder do jejum. E nós sabemos que o jejum correto, o jejum bíblico, é o jejum de comida e bebida. Aí eu fazia um jejum de comida, mas bebia muita água. Eu fazia jejum de água, mas comia uma comida. Eu fazia jejum de celular. Qualquer coisa, irmão, fora do padrão bíblico, não é jejum, é propósito. Jejum correto é abstinência de comida, abstinência de bebida. Tá? Então, voltando, irmãos, aquele povo saiu do paganismo, entrou no judaísmo, mas o paganismo ainda estava dentro deles. Não saiu deles. Eles não queriam obedecer os mandamentos. O mandamento exigia muita mudança. Era mandamento de um povo de cultura diferente da deles. Por isso, a primeira coisa que aqueles novos crentes fizeram foi o quê? Se separar de Israel. Formar uma nova religião. Mas esse não é assunto para hoje. Pulando aí algumas décadas, essa nova religião que havia se separado de Israel chamou-se cristianismo, mas propriamente dito, catolicismo. Você sabe o que significa a palavra católico? Alguém sabe o que significa a palavra católico? Universal. A Igreja Católica é chamada assim, irmãos, devido à sua alegação de ser a Igreja universal. O que significa que ela busca ser uma igreja para todos os cristãos em todo o mundo. Essa igreja, cujo presidente era Constantino, inculcou na mente dos seus seguidores, irmãos, que a Bíblia possuía partes. Uma era antiga, considerado histórico, com regras que não valiam mais. Nessa parte tem um Deus mau, mandamentos que eram só para judeus, e uma outra parte chamada novo. Essa sim é para os cristãos. Mas isso é um absurdo, irmãos. A palavra de Deus, ela foi entregue completa nas mãos de Moisés. Mas agora ela foi esquartejada em várias partes por homem mortal, pecador, alegando que era vontade de Deus fazer assim. Olha que absurdo. Porém, a Bíblia que você tem na mão, chegou em parte para você? Você comprou só o livro de Gênesis? Só o livro de Deuteronômio? Você tem uma Bíblia aí que está de Gênesis a Apocalipse. Claro que a gente sabe que a Bíblia contém uma parte, por assim dizer, Novo Testamento. Principalmente aquelas que são encontradas, irmãos, em quarto de hotel. Não sei se você já viajou por aí, quando você abre a gaveta do criado mudo, o que é que tem? Uma Bíblia, Novo Testamento. Você sabia que essa Bíblia, irmãos, em quarto de hotéis, só para curiosidade, ela começou no século XIX, tá? O responsável por essa ideia foi 3 caixeiros viajantes, irmãos. Samuel Eugene Hill foi o primeiro, John Nicholson e William Knight. Isso foi em 1899. Esses 3 caixeiros viajantes, eles formaram uma organização, tá, chamada Gideões Internacional,
que era uma entidade, né, cristã evangélica sem fins lucrativos, formada só por homens de negócio, tá? E eles tinham o objetivo de difundir a palavra de Deus, né, por meio da distribuição sempre gratuita de cópias da Bíblia. E como para uma leitura ficar mais otimizada, eles fizeram só o Novo Testamento. E eles começaram a colocar isso. Tem Salmos e Provérbios. Começaram a colocar isso nos hotéis onde eles passavam. Essa biblinha aí, que existe também, que você acha que você já deve ter visto, aquela Bíblia pequena, também vem deste homem, só para uma nota de rodapé. Tá? Então foram esses homens os responsáveis por trazerem essa ideia de colocar a Bíblia nos hotéis, são eles responsáveis por essa bibliazinha aí, né, que geralmente contém o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Seu primeiro contato? Olha aí, né? Bem, porém essa bibliazinha, pela metade, deixada nas gavetas dos hotéis, a gente encontra um texto do apóstolo Timóteo. Lá em sua segunda carta, abra comigo aí. Timóteo capítulo 3, 15 e 16. Eu tenho aqui no slide, para você acompanhar também. 2 Timóteo 3, 15 e 16 diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, como qualquer criança judia da sua época, Timóteo teve acesso às Sagradas Escrituras. E que escrituras era a que o nosso Timóteo tinha na mão? A Torá, gente. E desde a sua meninice, olha o que o texto diz, ele teve a Torá encucada em sua cabeça. Timóteo tinha intimidade com as Sagradas Escrituras. E foi por intermédio de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lloyd, que ele teve as escamas retiradas dos olhos e encontrou nas Sagradas Escrituras que Yeshua era o Mashiach. E então ele passou a confiar em Yeshua. Irmãos, que bênção para a criança que desde sua meninice ele tem um começo assim. É sabido que o momento propício para se gravar na mente de uma criança valores que vão acompanhar essa criança para toda a vida é justamente na fase até 6 anos de idade. E foi assim com Timóteo. Isso o põe, irmãos, em condição privilegiada na vida, pois são poucos os crentes atuais que têm uma vantagem dessa. Eu não nasci no berço evangélico. Talvez a maioria dos irmãos aqui não tenha tido essa cultura de aprender a palavra desde criança. O senhor teve, meu irmão? A maioria das coisas que a gente sabe sobre religião são fruto dos ensinos habilmente conduzidos, irmão, pela Igreja Católica. O nosso primeiro contato com a religião foi sabendo sobre santos. Festa junina, Natal, Ano Novo. Não foi isso? Esse é o nosso primeiro contato com a religião. Eu cantei muito, irmãos, Padre Zezinho. Quem nunca ouviu falar nesse padre é conhecido na Igreja Católica.
Então esse foi o meu primeiro contato. Quem considerou que as Sagradas Escrituras se restringiam apenas ao Novo Testamento, ensino, irmão, que teve um êxito notável devido à legião de apoiadores que alcançou logo após o cessar das perseguições. E para manter todo mundo embaixo do seu controle, a Igreja Católica tomou para si a interpretação da Bíblia, e ela fez a interpretação, irmãos, ao seu bel prazer, com o discurso de que essa autoridade para interpretar as Escrituras tinha sido dado, sabe por quem? Por Pedro, ao bispo de Roma. Olha isso aqui, irmãos. Olha o que diz o magistério da igreja. Isso aqui é em qualquer site católico você vai ver, tá? O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, este magistério não está em cima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único de fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vós escuta, escuta-me a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e diretrizes que os seus pastores lhe dão sobre diferentes formas. O dogma da fé, o magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Olha isso, irmão. Olha o que a Igreja Católica diz. O magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogma. Ou seja, os dogmas foram definidos por quem? Pela Igreja Católica. Segundo eles, autorizado por Cristo. Nós mudamos o sábado para domingo. Quem mandou? Cristo, porque nós temos autorização para fazer isso. Quem mandou comer esse tipo de comida? Nós. Porque nós temos autonomia para mudar isso. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé, verdade contida na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas o nexo necessário. Tá? Graças a um incidente que aconteceu em 1517. Que incidente foi esse? Reforma Protestante. Eu falo incidente porque o que Martinho Lutero fez não foi uma reforma protestante. Ele não queria nunca sair da Igreja Católica. O que ele queria, na verdade, era que, na verdade, contexto de tudo, ele estava como coroinha sentado, vendo um padre tirar até a roupa dos irmãos mais pobres da igreja. E o padre pedindo dinheiro, pedindo casa, pedindo coisas daquela população muito pobre. Lutero ficou indignado com aquilo e foi fazer uma campanha. Padre, poxa, vamos tirar de quem tem. Poxa, esses irmãos não têm nada. A igreja já tem muito. Lutero foi duramente repreendido, irmão. E ele ficou muito incomodado com aquele padre fazendo aquilo.
E ele começou a perceber que não era só aquele padre que fazia aquilo, eram vários padres. O que ele quis, na verdade, era fazer uma reforma tributária e não protestante. Ou seja, cobrar mais de quem tem e cobrar menos de quem não tem. Como ninguém queria ouvir ele, irmãos, ele escreveu todas as suas teses e procurou um dia uma forma de ser ouvido. Nada melhor do que uma festa. E ele vai lá em Westminster pregar lá na porta da catedral as suas teses, que não dizia que era para abandonar o catolicismo, que não dizia que era para abandonar o padre. Quem já leu as 99 teses de Lutero sabe o que eu estou falando. Basta ler para a tua escama cair, para acabar com essa idolatria em cima de Lutero. Porque o que ele pregou ali não foi uma reforma protestante, foi uma reforma tributária dentro da própria Igreja Católica. Só que ele fez na hora errada, porque os padres se sentiram ofendidos com a afronta de um coroinha, e por isso ele foi expulso. Depois, caçado. Por isso que eu disse incidente, perfeito. Não foi o desejo dele ser expulso e caçado da Igreja Católica, mas já tinha algumas pessoas mordidas com a Igreja Católica que aproveitaram o incidente para apoiar Lutero. Mas Lutero, querido, saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica nunca saiu dele. Ele foi um antissemita. Odiava os judeus. Foi ele, idolatrado por Hitler, que tomou a sua causa e perseguiu os judeus. Basta você pesquisar de forma simples na internet. Martinho Lutero, antissemita. E você vai ver que tem um livro que ele escreveu, Como se matar judeus. Então, graças a esse incidente que ocorreu em 1517, culminando com a reforma protestante, é que esse monopólio da Igreja Católica foi quebrado. Isso foi positivo. Isso foi positivo, irmão. Porque se não fosse este incidente, nós aqui estaríamos hoje com a nossa casa cheia de ídolos. Estaríamos hoje, irmãos, defendendo o Papa com veemência. Sequer teria outra religião. Então quebrou esse monopólio. A principal bandeira do movimento protestante, daquelas pessoas, como o irmão bem falou, que já estavam chateadas com a Igreja Católica e seu monopólio, era a supremacia das Escrituras como fonte primária de ensino e fé. Não é isso, irmão? Pois, como disse a Igreja Católica, ela tomou para si a interpretação da Bíblia. Porém, mesmo com a ênfase na sola Escritura, o protestantismo que saiu do catolicismo, infelizmente, não tirou o catolicismo dos protestantes. E isso, irmãos, a gente vê nitidamente no que acreditam os católicos e no que acreditam os protestantes. A começar pelo credo de fé. Vejam só. Credo dos apóstolos da Igreja Católica. Creio em Deus Pai todo. Você já viu aquele negócio? Creio em Deus Pai, irmão. É o credo. Quem já falou creio em Deus Pai? Creio em Deus Pai é o credo católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, ao
sepultado. 2, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O irmão Walter conhece esse credo aí. Não é isso, irmão? Católico, apostólico, romano. Olha o credo do protestante. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso. É aquela coisa, irmãos, fala a mesma coisa, mas fala diferente. Não tinha um personagem na escolinha que a moça dava cola? A cola é isso. Fala diferente. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das... Isso é o credo niceno. E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus. Deus de Deus, irmão. Deus tem um Deus, gente. Onde já se viu Deus, o Todo-Poderoso, ter Deus? Então veja, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro... Gente, aí começa a embaralhar tudo. Deus gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas... Como é que ele diz que Deus não foi criado? Que ele está se referindo aqui a Jesus. Se a Bíblia diz que Yeshua foi a primeira criatura. Quem é criado por alguém. E criatura é. Continuando. Para quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado. Então esse aqui, irmão, vou deixar com vocês, é o credo que se tornou o credo do protestantismo. Que hoje não se usa mais nas igrejas. Muito bom. Por que não se usa? Porque estava muito na cara que estava parecido com os católicos. Mas é isso que o protestantismo acredita. Que Deus tem um Deus. Que Deus nasceu, se encarnou. Irmãos, Deus não tem princípio, não tem fim, não tem altura, não tem medida. O céu dos céus não comporta. Como é que ele ia caber dentro de um corpo humano, gente? Deus é imortal. Como é que ele morre? Deus é onisciente. Como é que uma hora ele diz que não sabe? Deus é onipotente. Como é que ele vai dizer que tudo que eu faço não é de mim mesmo? É do Pai. Então a gente vê claramente a distinção do Pai e do Filho. E a Santíssima Trindade, né? Tanto ele pega tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Lembra? Sim. O que vocês acham lá no judaísmo, né? Sobre a Santíssima Trindade? O que vocês acham? Porque é assim, a católica, como a evangélica, tem a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem. E eu vou lhe responder no final. Coloque essa pergunta muito boa. Tá? O que é que nós cremos? Agora, olha que interessante. Olha o que o irmão falou. Porque a Igreja Católica
e a protestante acreditam na Santíssima Trindade. A diferença é que um faz assim e outro faz assim, fala. Essa é a diferença. Então, que reforma protestante foi essa, irmão? Se todos os dois fazem a mesma coisa. Nós vamos responder. Mas vamos avançar. Tá? Irmãos, foi pela graça e bondade do Eterno que Ele nos escolheu, irmão. Não tem outra palavra. Eu não sei por que Ele me escolheu. Não sei por que Ele escolheu cada um de nós. Porque Ele se engraçou com a gente e nos tirou de meio de um sistema e colocou em uma comunidade que a gente não pode nem colocar o nosso nome na frente por conta de perseguição. Por que Ele nos trouxe para uma religião que hoje está em guerra? Você quer ser a igreja perseguida? Bem-vindo ao judaísmo. Calma, que a passagem, às vezes a porta não abre, irmão. Às vezes, irmãos, esses que entram de passagem são os que mais se envolvem na caminhada, irmãos. Tá? São os que mais se envolvem. Porque, irmãos, não somos nós que escolhemos o judaísmo. Foi Ele que nos escolheu, foi o Eterno que nos escolheu. De novo, irmão, de novo. Nós estávamos muito bem onde estávamos. Paulo também estava só de passagem. Até que um dia ele caiu do cavalo, irmão, e olha quem foi Paulo. O Senhor veio só pintar o prédio. Tá? Então, se prepare. Já está todo, Então foi pela bondade do Eterno, irmãos, que as nossas escamas caíram, irmão. Não tem como. Não tem como. Hoje sabemos que as Sagradas Escrituras que Timóteo fala, que é divinamente inspirado, não é o que nos contou a Igreja Católica, mas sim o que o judeu da sua época tinha em mãos. Torá. E que era inculcada na mente da criança. As cartas apostólicas, irmãos, só começaram a circular entre as igrejas por volta do ano 50, depois da morte e ressurreição do Mashiach. O evangelho de Marcos e Mateus, irmãos, só começou a ser produzida 67 a 70, depois de Yeshua ter assunto aos céus. Nessa época, irmãos, centenas de documentos já existiam. Centenas, irmãos, de cartas já existiam. Porém, a Igreja Católica separou 27 documentos e o denominou Novo Testamento. Isso aconteceu em 393, no Concílio de Hipona. Aqui. Quadro que se encontra hoje na Catedral em Roma, do Concílio de Hipona. Foi aí que nasceu o Novo Testamento, as 27 cartas que você tem aí na sua Bíblia. O que Timóteo descobriu quando criança, irmãos, é o mesmo que a gente descobriu já adulto, já velho aqui. Que o Tanar é proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é uma das funções da Brit Hadashah, ensinar. Alguém sabe o que é eu não sei se é redarguir
ou redarguir. Vou chamar redarguir. Alguém sabe o que é redarguir? Vocês já ouviram essa palavra nas escrituras, não há muito tempo, né? E nunca procuraram saber o que é redarguir? Dar respostas. A Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, para dar respostas a todos os nossos questionamentos, para corrigir, para instruir em justiça e mais. A Brit Hadashah também aponta os seus leitores que Yeshua é o Mashiach prometido no Taná. Olha esse texto aqui, irmãos, que passa desapercebido de muita gente. E que desde a tua meninice, como eu falei, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Yeshua HaMashiach. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Como eu falei aqui. Agora, olha esse texto, irmãos. E disse-lhes, quem disse-lhes? Quem está dizendo aqui? Mashiach. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Lucas 24, 44. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, aonde, irmão? O que é a lei de Moisés? A Torá, gente. Nos profetas, o que é os profetas? O Tanar e os Salmos também. Então o próprio Yeshua está dizendo que quem quer saber sobre a vida dele, sobre os profetas, o que os profetas diziam, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito lá na Torá, lá nos escritos, lá no Tanar. Por que ele não disse que era lá em Mateus? Lá em Marcos, lá em Lucas, lá em Filipenses? Porque não existia. E qual era a Bíblia então que Yeshua lia? Qual era a Bíblia que Jesus lia, irmão Walter? Era a Torá, gente. Isso é irmãos, isso é muito complicado. Era complicado entrar na nossa cabeça isso. Porque a gente imaginava Yeshua entrando na sinagoga, dizendo, Shalom lekulam, Shalom haverim. Vamos abrir a Torá, ou melhor, vamos abrir aqui as cartas segundo escreveu meu discípulo Mateus. Vamos abrir aqui, abram aí os vossos papiros, segundo escreveu meu irmão aqui, ó, quem conhece Yohanan, levanta a mão. Ninguém conhecia Yohanan. Não existia isso, irmão. As cartas apostólicas só começaram a ser produzidas quanto depois de Yeshua? 50. Os evangelhos, 67 e 70 depois. Só que junto com as cartas apostólicas e os evangelhos, já existia centenas de documentos conhecidos na época. Inclusive Paulo vai falar de um. Mas só 27 foram escolhidos. Por quem? Pela Igreja Católica. Em que ano? (393). Em qual concílio? Hipona.
Hipona, tá? Foi lá que tudo começou, irmãos. Então é lá que você tem que consultar para saber sobre as profecias. Olha o outro texto aqui. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Escritura Yeshua está pedindo para examinar? Torá, gente. Isso, irmão Walter, é um banho na gente, porque a gente foi acostumado a achar que o Novo Testamento desceu do céu pelo anjo e foi entregue na igreja. E ninguém nos ensinou o contrário. E o que é que a gente fazia? Só dizia, é Deus falando. Amém. É, papai, fala. É Deus falando. Como é que o cara sabe que é Deus falando? Olhou na Bíblia? Fala, Deus. Como é que tu sabe que Deus está falando, irmão? Não, porque eu gosto desse pastor, ele é muito bom. Ah, quer dizer que fala a Deus porque tu gosta do pastor. E se o pastor estiver errado? Continuemos. Hoje é só uma drachá mesmo. Toda a escritura é divinamente inspirada. Outras traduções, irmão, dizem: toda a escritura inspirada por Deus é valiosa. De posse dessa informação fica claro, quando Timóteo diz que toda escritura inspirada por Deus, toda escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que o Tanar inteiro, irmão. O que é o Tanar? Tanar é todo o Antigo Testamento, tá? Quando eu falar Torá, eu estou falando dos 5. Quando eu falar Tanar, eu estou falando de todo. Tanar é um acróstico, significa Torá, Neviim, Ketuvim, TNK, Tanar, Torá, Neviim, que significa profetas, Ketuvim, que significa escritos, tá? Então ele está dizendo que todo o Tanar inteiro, com todos os capítulos, com todos os versículos, ou seja, toda a escritura, a gente tem que se colocar na cabeça de Timóteo para saber que escritura ele está falando. Já existia Novo Testamento quando Timóteo, nesse episódio, já existia Novo Testamento aqui? Não. Então o que estava na cabeça? Ele estava falando de quem? Do Tanar. Por essa razão, irmão, não tem nada na Bíblia que não valha para nós. A Bíblia é incomparavelmente, irmãos, mais autoritativa do que qualquer coisa que já foi escrito por qualquer homem nesse mundo. A pergunta a se fazer é: de que lado você está? Você está do lado do rabino, do pastor, do padre ou das escrituras? Opiniões, irmãos, sempre vão surgir. Um monte, a todo instante. Vão dizer que somente o Novo Testamento é o que vale para os cristãos. Vão dizer que os mandamentos de Deus foram abolidos. Vão dizer, irmãos, que comer carne de porco não é pecado. Vão dizer tudo isso, irmãos. Entretanto, a verdade garantida, irmãos, é a que está escrito na palavra. Tá? Por ser a escritura inspirada por Deus, irmãos, ela é valiosa para tudo na vida, inclusive tornar o homem perfeito nesse mundo imperfeito. É isso mesmo, irmão, perfeito. E eu prefiro acreditar na Bíblia do que no irmão que diz que não tem condições do ser humano ser perfeito. Vocês já ouviram isso, irmão? Quantos já ouviram assim, irmão, mas
Mas a gente não tem condições de seguir os mandamentos, porque os mandamentos são perfeitos e nós não somos perfeitos. Então tem alguém mentindo. Porque a Bíblia que a gente acabou de ler aqui, olha o que vai dizer. Para que o homem de Deus seja... Quem está mentindo? Alguém está mentindo nessa história. Porque me disseram que eu não posso ser perfeito. Mas aqui está dizendo para o homem de Deus ser perfeito. E eu prefiro acreditar que não é as Escrituras que estão mentindo. Agora, irmãos, que tipo de perfeição a Bíblia exige da gente? O que é ser perfeito na Bíblia? E a gente finaliza. Olha o que é ser perfeito. Vamos voltar ao original. Vayerir Avraham Beniteshem Shana Vetchá Shanim Vayerá Yud. Deixa eu pegar a caneta aqui para os irmãos saberem que eu estou lendo. Aqui, ó. Vayerir Avram Beniteshem. Se lê, né, da direita para a esquerda. É o contrário. Tá? A gente tem que andar na contramão do mundo mesmo, irmão, né? Então, vai errir Avram Beniteshem Shana Vetechá Shanim Vayerá Yudke Vavke. Quando eu falo, o que é isso aqui? Tetragrama. É o nome impronunciável de Hashem. El Avram Vayomer Elaiv Ani El Shaddai. Deus Todo-Poderoso, Ani El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Rita Haler Lefanai, Verraie Tamim, Tamim é perfeito. E o que significa a palavra Tamim? Bom nome para vocês colocarem no filho. Tamim. Vem cá, Tamim. Olha o que é Tamim. Olha o que é ser perfeito. Ser perfeito é ser inocente, ingênuo, inocente, inofensivo. Ser inocente, irmão, não é ser bobo, não. Yeshua diz, deixai vir a mim as... Porque delas é o reino, porque elas são inocentes, ingênuo, ou seja, sem malícia, sem maldade. Olha o que é, irmãos, perfeito. Tamim significa inocente, inofensivo, ingênuo. Ingênuo, irmão, é uma pessoa que não tem malícia, que não tem maldade, que evita falar de coisas desagradáveis, lashon hará, fofoca, que vê o lado bom das pessoas. Irmãos, eu sou muito besta, irmão, nesse sentido. Minha esposa diz que eu sou muito ingênuo nesse sentido, que eu procuro ver o lado bom das pessoas. E foi na construção da minha casa, irmãos, que eu vi como o ser humano pode te trair. Não vou citar o nome da classe, mas pense, irmãos, que você não consegue estender a mão sem ser apunhalado, irmão. É verdade. E eu seria muito injusto. São várias classes que são assim, inclusive classes eclesiásticas. Exato. Inocente, ou seja, não é inocente, irmãos, como criança, é na questão jurídica aqui, ou seja,
que não tem falta, que busca cumprir os mandamentos da Torá, que busca guardar os mandamentos. Isso é ser inocente, que não cometeu nenhum crime. Aí de novo vem a Lashon Hará, porque aquele que fala mal do seu irmão comete assassinato, irmão. Gente, pensa numa coisa importante a nossa boca. Inofensivo, ou seja, que não causa mal, dor ou nenhuma calamidade para o seu próximo, irmão. Exato. Por isso que dizem que a língua é mais afiada que a espada. Sabe por que isso, irmão? Porque a espada só fere quando o ser está muito próximo. A dor, irmão, é muito forte. E quando a espada entra na carne, irmão, que ela volta rasgando. É por isso que ela é comparada com a espada. A espada é uma arma de curto alcance. Porque a gente costuma falar mais mal das pessoas que estão mais próximas da gente. Ah, o amigo é legal, aquele é brother. Aí quando chega o filho, a esposa, tu é muito isso, tu é muito aquilo outro. Chamados de bode expiatório. Não pode, irmão. É por isso que a gente vai, irmão, muitas vezes trazer os ensinos sobre a nossa boca, para que a nossa comunidade aqui, irmão, cresça vivendo milagre. Então, como o nosso rabino falou, quando a pessoa está, e eu vou falar isso amanhã também, quando a pessoa está com raiva do roxo, vai falar com quem, irmãos? Com quem está com raiva de mim também, os dois vão se unir. Quem está com raiva do irmão aqui, não vai procurar aconselhamento com roxo, ele vai procurar alguém que também tenha raiva dele. Já faz um complô. Aí quando ele não acha ninguém, ele vai se aconselhar. Aí ele se aconselha com um, com dois, com três. Estão dizendo, não fala mal do Ebenezer. Não fala mal do Ebenezer. Poxa, irmão, é gente boa, não fala mal do... Aí no 50º ele diz, irmão, ele tem uma barba que ele só quer ser com aquela barba. Ele acha que ele é Davi. Aí esse irmão vai dizer o seguinte, é esse irmão sábio. Esse irmão sente a presença do Pai. Ele concordou comigo. Foi Deus que te mandou, irmão, vamos nós dois arrancar a barba do Ebenezer? Vamos tirar o quipá dele? Olha como são as coisas, irmãos. E às vezes, como diz o rabino Yehoshua, às vezes, irmão, aquele cara só falou aquilo para te despachar, para ver tu quebrar tua cara sozinho. Não vai ser um tratamento fácil, irmão. Mas a melhor coisa é quando a gente tiver com um problema com o irmão, chega com o irmão e resolve logo. Não deixa ficar grande negócio, gente. A gente está começando com pouco, é hora da gente começar, a hora da gente lavar a roupa suja é agora, para que a gente, quando essa igreja começar a encher essa querrilá, essa comunidade, começar a vir pessoas, já encontre pessoas tratadas, saradas, que não vai ter espaço para fofoca. Quando o irmão começar a falar, tu já vai cortar. Sem dó, sem piedade, irmão. Não podemos dar espaço para a carne, irmão. Não podemos dar espaço aqui para quem vem atrapalhar a obra do Eterno. Se a gente quer manter, irmãos, o zelo na palavra, se a gente quer manter o zelo nas escrituras, a gente não pode dar brecha. Mas eu não chamei a atenção dele porque ele está começando agora. Eu até concordei com ele, mas foi só para não entristecer o irmão. Aí começa, irmão. Aí vai ser igual o credo niceno e o credo apostólico. É tudo a mesma coisa, só usa quipá. Não, irmão, a gente tem que ser diferente, irmão. Porque se for para ser mais uma, a gente levanta e coloca a placa, culto de campanha, quarta, quinta e sexta, vem fazer oração no meio-dia, não entra aqui se não te...
vai ter voz de oferta, e oferta valendo, e vamos colocar aqui marcha, colocar aqui na frente negócio de dança, conjunto jovem, adolescente, meio adolescente, senhores, senhoras, quem já está quase para morrer, vamos colocar aqui, todo mundo aqui, irmão, canta todo mundo, e na hora da palavra não vai ter palavra porque não tem mais tempo. E se é para falar mal, bora falar todo mundo mal logo. Vamos fazer o corredor polonês aqui, botar o rapaz para andar no meio, te dar choco, pontapé, tudo, irmão. Vamos fazer um ringue ali para as irmãs se pegar, a gente aposta, quem vai ganhar? Quem arrancar mais cabelo ganha. Irmão, hoje em dia está muito assim, irmão. É incrível a quantidade de pessoas que se odeiam dentro das igrejas. É incrível a quantidade de pessoas que depois de um ciclo de oração se reúnem para falar mal de irmão, de pastor. Pode falar mais alto. É incrível a quantidade de pastor contra pastor, de irmão contra irmão, e ainda estão dizendo que estão sendo perseguidos. Como que vai ser perseguido se está fazendo o que o mundo gosta? A juventude, irmão, você não sabe mais quem serve e quem não serve. A igreja serve a juventude, não é a juventude que serve a igreja. Não, desliga a luz, põe uma música ambiente, solta uns flashzinhos, uma música romântica. Tem que agradar o irmãozinho, coitadinho dele. Tem que atrair ele. Vamos fazer um curso de coach, porque tem que ter pastor coach aqui dentro. Porque o eterno está carente. O eterno está atrás de ti, jovem. Coitadinho de Deus. Tão sozinho na eternidade. Deus precisa de ti. A obra não vai andar sem ti. Irmão, se não tivesse ninguém aqui, o eterno continua sendo Deus. Ele está sentado num alto e sublime trono, intocável, inefável. Os anjos que estão ministrando lá na presença dele sequer podem olhar, e você acha que esse Deus, que tem a terra como estrado dos seus pés, que conhece todas as estrelas por nome, vai bater na casa de um rapazinho lá que está no videogame, que não sabe o primeiro mandamento, que só vem para a igreja para encontrar, para ver aquela menina bonitinha na igreja? Pare, irmão. Esse não é o eterno que a Bíblia nos apresenta. E por fim, irmãos, para quem ainda pensa que o Antigo Testamento é uma coisa diferente, olha o que diz o texto aqui para nós encerrar. Êxodo 12, 37 e 38. Para você que está de passagem. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente. Foi só o judeu, irmão? E ovelhas e boi, uma grande quantidade de gado ia com ele. Se o Eterno não quisesse que Israel se misturasse com essa muita mistura de gente, ele teria dito para Moisés, corta, e lá vem aquele irmão, nem abre a porta lá para ele não, eu vim só para vocês, é só vocês que vão sair da terra de Mitzrayim, da terra do Egito, não se mistura. Mas não, irmão, Israel sai com uma mistura de gente. E o que acontece com essas pessoas depois? Ficaram no curral? Botaram coleira em todos eles? Nós vamos pelo deserto e vocês vão por dentro da lama. Não, irmãos. Porém,
que aconteceu, irmão Walter, de passagem? Aconteceu que nesse caminho, nessa passagem, eles começaram a participar da reunião. E essa fala foi interessante, irmão, porque muitos deviam pensar a mesma coisa. Não, eu vou só aproveitar que Israel destruiu, o Deus destruiu todos os deuses do Egito, eu vou só aproveitar essa passagem com eles. Mas nesse caminho, irmãos, eles foram conhecendo como é que se cultuava, ouviram a primeira vez a palavra Torá, não conheciam, começaram a se familiarizar com as canções hebraicas. Não é fácil, pensa que é fácil para o irmão chegar aqui a primeira vez, ouvir Torá, ouvir Tanar, ouvir cantar música hebraica, e vai pensar, esse irmão, vamos explodir aqui dentro. Deve ter alguém com bomba aí no corpo. Esse pessoal é tudo do Ramadã, do lado de Ramás. Mas não é, irmão, é o povo escolhido de Hashem. Aí ele vai dizer o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, esse, se quiser, mostra um ato proativo. Seja-lhe circuncidado. Você sabe o que é circuncidar, irmão Walter? Pegar o mistério, estica a pelezinha e circuncida com uma pedra afiada. Arranca aquela pele. Você acha que esses homens que viveram quanto tempo escravos? Mais de 400 anos, pele e osso. Iria ter condição de amarrar um homem de Israel, um homem do Egito, forte, 10 gerações, retirar a calça do homem para fazer a circuncisão. Você acha que o povo teria a condição física de amarrar os homens, de forçá-los a fazer circuncisão? Não, isso aqui, irmãos, é uma atitude proativa. Eles quiseram se circuncidar. Aí o Eterno diz: então quem se circuncidar chegará a celebrá-la e será como natural da terra. Ó, o senhor é circuncidado? É. No coração. Então, se você é circuncidado no coração, você é como o natural da terra. Isso derruba todas as teses daqueles que vêm: não, mas nós não temos nada a ver com ele. Não temos? Espera aí, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias aí, mas melhor, me dá a tua Bíblia, para te não dizer que eu estou fingindo, me dá a tua e fica com a minha. Como o natural da terra, mas nenhum incircunciso, ou seja, quem ainda não tinha feito a circuncisão, comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o Walter, e para o estrangeiro, e para o que está de passagem, que peregrinar entre vós. Quantas leis tinha? Uma só lei, tanto para um quanto para outro. E qual é o quarto mandamento? É para um e é para o outro. Não farás para ti imagem de escultura. É para um e é para o outro. Honra pai e mãe. É para um e é para o outro. Para um e para o outro. Não furtar para um e não furtar para o outro. Foi retirado. Por que retiraram? Porque a igreja disse que o Eterno tinha dado essa concessão para eles fazerem essa mudança. Eu prefiro acreditar nas Escrituras do que no homem. E se o Eterno me diz que o sábado é eterno, e o que significa ser eterno? Para sempre. Então, irmãos, eu vou guardar o Shabat.
porque é estatuto perpétuo. Ele nunca falou nas escrituras, no Tanar, que o filho dele viria, que o Mashiach viria, iria descontinuar o Shabat. Nunca falou isso. Nem os discípulos, nem o próprio Yeshua. Inclusive Yeshua guardava o Shabat, nós vamos estudar isso. Tá? E aí, por fim de verdade, dize-lhes, pois, Ezequiel 37, 21, 23. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farão 10 nações. É isso que está no texto? Uma nação na terra. E aonde vai ser essa nação? Nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Exatamente o que Yohanan vai falar lá na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, João 10,16. Ainda tenho, quem está falando é Yeshua, outras ovelhas. Olha quem são as outras ovelhas. Olha para o ladinho aí. É você, irmão. Até você que está de passagem é outras ovelhas. Que não são deste aprisco. Ou seja, eu tenho outras ovelhas que não são aqui de Israel. Estão espalhadas por aí. Também me convém espalhar estas. Não. Juntar estas, agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Entenderam, irmãos? Nós fomos chamados para fazer parte da nação santa, de nos juntarmos a eles, e não criar um outro reino aqui. O Eterno diz para Abraão que aquele que abençoar Israel será abençoado. E por que Israel não está nas tuas orações? Quer ser abençoado? Abençoe Israel, irmão. E aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Amém, irmãos?